Meus irmãos, meus amigos queridos, que Deus nos abençoe. Avançando na nossa tarde e noite, a proposta nova das 18 horas, os senhores estão vendo o nosso slide primeiro, Allan Kardec e as palavras, e hoje Espiritismo e Espiritualismo. Vamos ser conduzidos mais uma vez pelo nosso querido professor Eloy Lemos de Mello, que já se encontra aqui, e nós solicitamos aos nossos amados uma especial atenção para a nossa proposta desta tarde. Uma informação de caráter geral. Agora, no dia 31 de maio, quarta-feira, a última quarta-feira do mês, nós todos iremos para a Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Garapuava, com São Paulo, abraçar o nosso querido Raul Teixeira, que mais uma vez nos dará a honra de sua presença entre nós. Ele virá acompanhando a senhora Cristiane Beira, que vai fazer a conferência da noite, né? A senhora Cristiane Beira é vinculada à Mansão do Caminho, em Salvador, e trará então junto o nosso querido Raul Teixeira. 20 horas, nesta quarta-feira, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, para abraçar esta alma tão nobre que nos tem apoiado nesses 35 anos que temos convívio com ele, né? Qualquer informação adicional, depois, por favor, nós estaremos aptos a fazê-lo. A nossa prece, em seguida, uma introdução ao tema, e seremos conduzidos, então, pelo nosso querido Eloy Lemos de Mello, trabalhador desta sociedade, bem como também do movimento espírita regional. Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos, despertamos, enfim, Senhor, para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, que alhures fomos postos na liça, na evolução, simples e ignorante, de etapa em etapa, de experiência em experiência, chegamos hoje, depois de milênios, na idade da razão, do bom senso, da lógica, consequentemente de uma imensa responsabilidade. O que estamos vos solicitando desta vez, Senhor, já que temos a possibilidade de pedir ao vosso coração magnânimo que seja potencializado nossas forças, nossa coragem, nosso desejo de nos ajustarmos o mais depressa possível com vossas leis sábias e justas, para que assim procedendo possamos acelerar o nosso processo de redenção. Bênção para todos nós, Pai da vida, na medida exata em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. Fonte viva, o nosso querido benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, a lição 43, linguagem. O benfeitor vai comentar o seguinte versículo de Paulo, escrevendo a Tito 2:8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Diz o querido benfeitor: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade, a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver.
tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do self. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A proposta é extraordinária e, mais uma vez, honrado, o nosso querido professor vai nos conduzir. Vamos ouvi-lo. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos espíritas, simpatizantes, que a paz esteja com todos vocês. Toda a ciência ou filosofia possui uma terminologia própria, possui um conjunto de palavras ou expressões que são apropriadas para representar as ideias daquela ciência ou daquela filosofia. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, sempre apresentou o espiritismo como uma ciência e uma filosofia. Ora, sendo ciência, filosofia, o espiritismo também possui uma terminologia própria. Também possui um certo conjunto de palavras e expressões que são as mais apropriadas para representar ou apresentar as ideias da doutrina espírita. Daí porque, então, neste mês de maio, nós estamos iniciando uma série de exposições que nós intitulamos, de acordo com o tema que você vê agora no slide, Allan Kardec e as Palavras. Nesta sequência de exposições, nós escolhemos alguns termos que consideramos como essenciais para a compreensão da doutrina espírita. Serão palestras, portanto, direcionadas ao público que chega aqui à nossa casa pela primeira vez, ou que está aqui há pouco tempo, ou mesmo que já frequenta as palestras há algum tempo, mas ainda não estuda espiritismo. E acreditamos também que elas possam servir de estímulo para que, de repente, você queira estudar. E, por fim, não menos importante, é uma singela, mas muito singela mesmo, homenagem que estamos fazendo aos 160 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que se concretizou na Terra no dia 18 de abril de 1857. Para fazer a exposição de hoje, que eu estou chamando ali parte 1, nós vamos tratar das palavras espiritismo e espiritualismo. E vamos tentar mostrar da melhor maneira possível, esperamos alcançar o objetivo,
mostrar da melhor maneira possível a diferença entre estes dois termos muito conhecidos, muito utilizados. Bem, para fazer a exposição, eu me baseei completamente no parágrafo número 1 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Introdução ao estudo da doutrina espírita está em O Livro dos Espíritos. É a introdução. Uma introdução um tanto diferente do tradicional. Porque normalmente as curtas introduções que lemos dos livros têm muito mais como objetivo apresentar o livro, a estrutura dele, o objetivo dele. Esta introdução é uma introdução ao estudo. É, portanto, praticamente um resumo dos princípios elementares fundamentais. De tal modo que a gente já pode começar a palestra fazendo o seguinte alerta: não pule a introdução ao estudo da doutrina espírita quando você abre o Livro dos Espíritos. Porque ela é extremamente instrutiva e esclarecedora. Então nós vamos nos ater hoje ao parágrafo 1, quer dizer, é a primeira página da obra. É sobre esta primeira página, que nem sequer dá uma página inteira, dá uma meia página, é aqui que nós vamos ficar na exposição de hoje. Está bem? Antes, porém, de começar esta primeira página, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Posso? Todos vocês estão prestando atenção? Estão me acompanhando? Né? Todos aqui? Que às vezes o corpinho está, mas a gente... Está todo mundo aí, né? Tudo bem. Então vamos lá. Pergunta difícil, olha lá. Alguém sabe me dizer o que significa um camelódromo? Meu Deus, que pergunta, que camelódromo, isso é hora de falar de camelódromo. Alguém sabe o que é isso? Um monte de barraquinha do Paraguai. Muito bem. Teve outra pessoa que definiu um dia camelódromo como o paraíso das compras. Pode ser também, né? Muito bem. Local onde reúnem, então, os vendedores ambulantes, os chamados popularmente de camelôs. Certo? Muito bem. Alguém sabe me dizer o que significa deletar? Apagar. Muito bem. Linguagem informática. Alguém sabe me dizer o que significa tuitar? Agora é para os jovenzinhos. Pode ser jovenzinho de cabeça também, mas é para os jovenzinhos. O que é tuitar? Mandar uma mensagem pelo Twitter. Tudo bem. Ótimo, viu? Vocês estão antenados. O interessante dessas três palavras: todas elas foram criadas, inventadas, nunca existiram. A palavra camelódromo é mais antiga, mas ela foi inventada. Deletar também foi inventada e foi tirada do inglês, delete. Então, quando a pessoa está no teclado do computador, tem uma teclinha chamada delete, que é para apagar. Então, deletar é apagar. E o verbo tuitar, vejam só, é oficial, está no dicionário Aurélio, recentemente incluído. O verbo tuitar significa mandar mensagem pelo Twitter. Então você pode escrever agora tuitar, que está certo, corretíssimo. O verbo tuitar, eu tuito, tu tuitas. Palavras que foram criadas por causa das necessidades. Vocês compreendem? Olha, por que criar uma palavra tuitar? Porque se a pessoa dissesse, eu vou te mandar um e-mail, não é a mesma coisa que mandar a mensagem pelo Twitter. Se a pessoa dissesse, eu vou mandar uma mensagem pelo Twitter, estaria claro. Mas aí não teria graça, porque a agilidade da comunicação se perde, se atrasa, e vocês sabem que os jovens gostam de falar agilmente, rapidamente. Então, tuitar. Tuitar porque expressa algo novo que não existia.
E assim as palavras vão surgindo e expressões vão nascendo, porque a língua é muito dinâmica, ela está em constante transformação e adaptação. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para a primeira frase do Livro dos Espíritos, da introdução. Primeira frase de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vejam só que interessante, olhem como ele começa. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Dá para entender onde ele está querendo chegar já, né? Coisas novas surgem, que são diferentes daquilo que a gente já conhece, e isto muitas vezes exigem expressões e palavras novas também. Por que a necessidade de criar palavras novas? Termos novos. Ele mesmo vai dizer na sequência: assim o exige a clareza da linguagem. Assim o exige a clareza da linguagem. Vejam só a sintonia com a mensagem do Espírito Emmanuel que foi lida aqui no início. A clareza da linguagem. Allan Kardec foi sempre, enquanto esteve encarnado, trabalhando na obra da codificação espírita, nas suas 26 obras publicadas, ele foi extremamente cuidadoso, criterioso na escolha das palavras e dos termos, para manter a clareza da linguagem. E aí a gente vai perceber que em determinados momentos ele criou palavras novas. Em outros momentos, ele utilizou palavras que já existiam, mas teve o cuidado de dar o significado daquela palavra, para que a clareza nunca faltasse. Para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Palavras possuem sentidos diferentes. Isto é uma grande dificuldade que surge na comunicação. Palavras podem ter mais de um significado ou não podem? Vocês conhecem palavras com mais de um significado? Vocês conhecem milhares de palavras, mesmo que agora imediatamente não venha nenhuma na cabeça. Mas a gente conhece e usa palavras que frequentemente têm mais de um significado. Né? E então ele segue aqui a sequência do texto. É um texto bem curto, tá, gente? Por isso que eu preparei os slidezinhos para a gente ir indo junto. Ele segue na sequência dizendo assim, ó. Os vocábulos, as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Vou dizer de outra maneira. A palavra espiritualismo já tem um significado bem determinado. A palavra espiritualismo é muito conhecida de muito tempo e ela tem um significado próprio, bem definido e muito claro. Dar outro significado para a palavra espiritualismo seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Então vamos por partes. Ele está dizendo que se pegasse a palavra espiritualismo e desse a esta palavra um novo significado, ele estaria promovendo uma confusão. Ele estaria promovendo algo que se costuma chamar anfibologia. Anfibologia surge
sempre que uma expressão permite interpretação ambígua. A anfibologia é quase um sinônimo de ambiguidade. Querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem a seguinte cena. Está lá o pai sentado no sofá lendo o jornal. Vocês estão me acompanhando? Está lá lendo o jornal. E, de repente, ele escuta a filha conversando com uma amiga pelo telefone. Tá? E a filha está conversando com a amiga no telefone e, de repente, ela diz assim: amiga, você não sabe, mas hoje eu encontrei um gato na rua. A essa altura, o jornal já caiu da mão dele, ou ele já não está mais lendo, ou ele já não sabe se está de cabeça para baixo. Amigo, eu encontrei um gato na rua. Do que será que ele está falando? Você sabe me dizer? Do que ela está falando? Sabe? Encontrei um gato na rua? Não é esse bichinho aqui? É ou não é esse bichinho aí? Encontrou um gato na rua. Alguém estava pensando coisa diferente? Gato é gato. Mas de repente não é só isso. Gato pode ter outro significado, sabia? Gato pode significar, por exemplo, uma ligação clandestina no poste, na rede de energia, na TV a cabo, é gato também. Então ela estava passando pela rua, olhou o poste, aliás, esse gato está assustador, né? Olhou o poste e disse para a amiga: encontrei um gato na rua. Pode ou não pode ser? Pode. Agora, aquilo que todo mundo pensou é que, de repente, ela encontrou alguém tipo o Tom Cruise na rua, e ela disse para a amiga: amiga, encontrei um gato na rua. Não pode ser? Pode. Vejam só, a expressão que ela utilizou, amiga, eu encontrei um gato na rua, é uma expressão ambígua, permite interpretações diferentes. É necessário que a gente esteja muito atento ao contexto, porque senão a gente pode interpretar de maneira equivocada. A palavra gato, apenas para curiosidade de vocês, no dicionário Caldas Aulete, possui 20 significados diferentes. Se a gente não souber exatamente o contexto, como está inserido ali, e qual é o significado da palavra gato naquele momento, nós podemos interpretar de maneira equivocada. Então, voltando ao texto de Allan Kardec, ele estava dizendo: espiritualismo já tem um significado. Se eu pegar a palavra espiritualismo e disser que isso é a doutrina dos espíritos, eu vou promover confusão de significados. E então não terei clareza, a clareza da linguagem. Vocês entenderam? Ou ficou muito confuso? Então ele vai continuar o texto, depois de fazer esta explicação da necessidade da clareza e de evitar a anfibologia. E vejam só, o problema da anfibologia não é que as expressões têm significados diferentes, porque isso faz parte da língua, isso é da dinâmica da língua, não é exatamente esse o problema. O problema é que, às vezes, a gente não está sabendo exatamente o significado daquilo naquele momento. E daí tantas brigas e discussões, muitas vezes. Não é à toa que Allan Kardec, na questão de número 28, faz uma pergunta aos espíritos, na questão 28 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta sobre uma expressão que ele estava propondo, e os espíritos responderam para ele o seguinte: ora, o problema é que as vossas discussões nascem, na maioria das vezes, por não vos entenderdes quanto à linguagem.
E daí tantas guerras e brigas. Tudo por causa de significados mal entendidos. Então ele continua o texto dizendo o seguinte: com efeito, agora vamos explicar então as palavras. Né? Espiritualismo é o oposto do materialismo. Espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite existir em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Qualquer pessoa que acredita que exista algo em si, além do corpo, além da matéria, nós podemos chamá-la espiritualista. Então, os nossos irmãos, por exemplo, católicos, são espiritualistas também. Não é? Eles acreditam em algo além da matéria. Nossos amigos protestantes das diversas ordens que existem, acreditam que existe alguma coisa além do corpo, alguma coisa que no final das contas vai sobreviver à matéria, são também espiritualistas. Nossos irmãos budistas, hinduístas, todos eles são. Das religiões de origem africana, todas também espiritualistas. Aquele que, por sua vez, acredita que tudo é matéria, que tudo é o corpo, e que no final das contas o corpo acaba e tudo acaba, este é o materialista. Então, quando a gente classifica ou entende alguém como materialista, não tem, na verdade, uma conotação, ou não deve ter uma conotação pejorativa, mas é da sua crença, a crença de que não existe nada além da matéria. Não quer dizer, porém, que ele acredite, o espiritualista, que ele acredite na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Viu só? Está vendo a clareza? A clareza da doutrina espírita desde a primeira página? Não quer dizer que acredita na existência dos espíritos. Ou que eles possam se comunicar conosco. Acredita muitas vezes que algo sobrevive à morte, mas a concepção que a pessoa tem sobre este algo que sobrevive à morte é completamente diferente da concepção que nós espíritas temos, da concepção apresentada pela doutrina espírita. Muitas crenças religiosas, por exemplo, acreditam que ao morrer nós ficaremos adormecidos até um dia de um julgamento final, de um juízo final. Ora, portanto, a maneira como ele vê, e depois o corpo ressuscita. Então, a maneira como ele vê a morte e a vida é completamente distinta. Não é igual. Embora sejamos todos espiritualistas. Se não é igual, não dá para usar as mesmas palavras. Se não é igual, não dá para usar a mesma expressão. Daí porque então ele evitou a palavra espiritualismo, porque embora muitos espiritualistas existam, eles não acreditam da mesma forma que nós acreditamos. Portanto, nós somos, vamos dizer assim, um negócio novo à parte, que precisa de palavras novas. Estava nascendo naquele momento, em 1857, uma filosofia de vida, uma ciência completamente distinta. Então, ele vai dizer o quê? Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença que vimos apresentar, os termos
espírita, espiritismo. Neste exato momento, ele explica, então, que ele está criando uma palavra nova para definir, representar uma doutrina nova e diferente. E esta doutrina nova e diferente, como foi ensinada pelos espíritos, ele manteve o radical da palavra, espírito, e então chamou espiritismo. Espiritismo. Ismo é normalmente o sufixo utilizado na representação de muitas ciências e filosofias, né? Socialismo, comunismo, capitalismo, espiritismo. Era um profundo conhecedor da linguagem. Allan Kardec era um homem de ciência e extremamente preparado para o que estava fazendo. Sendo um profundo conhecedor da filosofia, da linguagem, ele soube muito bem, nos momentos necessários, criar termos novos, aquilo que se chama de neologismo, palavras novas, criação de palavras novas. Certo? Ficou claro? Quem entendeu, levanta a mãozinha. Faz assim. Tudo bem, tá bom. Só falaram para eu ficar feliz, mas tá bom. Então nasce a palavra espiritismo em 18 de abril de 1857. E aqui vale também outra observação que eu acho que é importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai ver pessoas ou livros falando de espiritismo como se esta palavra existisse há muito tempo. Eu vou dar um exemplo mais claro, para a gente ir direto ao ponto. Você vai ver, de repente, traduções da Bíblia com a palavra espiritismo. Por incrível que pareça. Moisés proibiu o espiritismo. Está lá escrito. Sabe por que está escrito? Porque é uma tradução mal feita. E, no mínimo, de má fé. Porque a palavra espiritismo não existia ao tempo de Moisés, nem ao tempo de Jesus. Portanto, ela não poderia estar lá. A palavra espiritismo nasceu com Allan Kardec. Certo? Outra coisa importante também, que vale a pena dizer, é que, já que eu falei sobre isso, para evitar qualquer confusão, eu vou também ter que dizer o seguinte. Às vezes você vai ler algum texto do próprio Allan Kardec ou dos espíritos que diz assim, coisas assim: o espiritismo existe desde toda a antiguidade. Isso você vai encontrar. É verdade, está escrito mesmo. Ele próprio escreveu, os espíritos escreveram. O espiritismo existe desde toda a antiguidade. Vejam, olha só a anfibologia. Não tem erro nenhum na frase. O importante é entender o que está sendo dito. Espiritismo ali está tomando um significado de fenômenos espíritas, fenômenos espirituais. Quando ele usa a palavra espiritismo para abranger os fenômenos espirituais, então ele costuma dizer que existem desde a antiguidade. E está tudo certo. Aí não tem erro nenhum. Mas daí você dizer que espiritismo, a doutrina espírita, não existia antes de 1857. Muito bem. E aí, logo depois, ele faz uma breve definição, então, do que é esta doutrina. Ele vai dizer, depois de ele explicar o que é espiritualismo, todo mundo sabe agora o que é espiritualismo, né? Se eu acredito em alguma coisa além da matéria, sou espiritualista. Não quer dizer que sou espírita. Sou espiritualista. Certo? Aquele que acredita na existência dos espíritos, que eles podem se comunicar conosco, em essência, são os espíritas. Ok? Depois de definir isto,
ele vai dizer, então, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. A doutrina espírita tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. É disso que trata esta ciência chamada espiritismo. Trata das relações entre nós, que estamos nesse momento no corpo físico, no mundo material, e os espíritos, o mundo invisível. Em outra oportunidade, Allan Kardec vai definir o espiritismo da seguinte maneira: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. É uma definição um pouco mais desenvolvida. E ali ele vai colocar uma ciência que trata de quem? Dos espíritos. Espíritos. Portanto, é uma ciência que foge completamente daquilo que conhecemos na ciência formal, da ciência oficial. Porque a ciência oficial, a ciência formal, trata da matéria, dos fenômenos da matéria. Tudo o que compreende a matéria está no âmbito da ciência, de maneira geral. Ciência com C maiúsculo. Aquilo, porém, que vai além da matéria, aquilo que envolve os espíritos e a vida após a morte, a ciência que abrange estas questões é o espiritismo. O espiritismo. Então é claro que quando a gente diz, o espiritismo é uma ciência, e aí a gente fica com aquela coisa assim, mas como que é uma ciência? Então eu posso ir num laboratório? Eu posso entrar num laboratório e fazer experimentos? Não, exatamente. Você não vai poder entrar no laboratório como se fosse um ensaio de química, e mistura daqui, e mistura dali, e uma medida de cá, e outra medida de lá, porque não vai funcionar. Porque os espíritos são inteligências livres. E, portanto, não estão sujeitos à manipulação como se manipula a matéria. Tá certo? É uma ciência cujo método de observação é diferente. Bem diferente do que a gente conhece. Ele encerra, então, esta primeira página dizendo assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Está encerrando, tá? Esta parte. Ele diz então o quê? O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E aí você fica pensando, puxa vida, eu estava mesmo com vontade de estudar espiritismo. Por onde que eu começo? Onde que eu encontro a doutrina espírita? Pois, olha lá. Estou dizendo para você agora, neste momento, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Está ali. Muita coisa foi escrita depois, por Allan Kardec, por inúmeros espíritos, por meio de outros médiuns que vieram depois, por meio de autores encarnados, que fazem o desenvolvimento da ideia, a reflexão, o aprofundamento da ideia.
a investigação deste ou daquele ponto. Mas a doutrina consolidada está no livro dos Espíritos. E como generalidade, diz ele, prende-se à doutrina espiritualista. Eu já vou explicar o que ele quer dizer com isso, porque ele termina dizendo assim, ó. Ele terminava dizendo uma coisa que não está aparecendo aqui, não tem problema. Eu digo para vocês. Ele termina dizendo: por isso, vamos encontrar no cabeçalho do título as palavras filosofia espiritualista. Então, quando você chegar em casa, você vai pegar o livro dos Espíritos, você vai abrir na folha de rosto, tá? Abre na folha de rosto, aquela primeira paginazinha que tem na frente, na folha de rosto, e você vai ver que ali em cima está escrito filosofia espiritualista. O que faz esta expressão ali em cima? Ela está dizendo que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Só que existem várias filosofias espiritualistas. Não foi isso que a gente falou antes? E o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Portanto, o espiritualismo é mais amplo e engloba todos. O espiritualismo universal nos engloba a todos, nos une a todos. E o espiritismo é uma especialidade dentro da escola espiritualista, da universidade espiritualista. Dizia uma vez o grande orador espírita Raul Teixeira, que vai estar aqui quarta-feira. Dizia ele que dentro da grande universidade do espiritualismo, o espiritismo é uma escola muito especial dentro desta universidade. Dá para entender a ideia, gente? De repente, depois de tudo isso, você deve estar pensando assim: puxa vida, mas e agora? Agora eu descobri que somos todos espiritualistas. Eu achei que era diferente. O que há então de diferente? Por que então será que eu devo estudar espiritismo e não devo estudar esse outro? Por que será que eu devo ser esse ou aquele? Será que eu devo ser espírita ou não ser espírita? Eis a grande questão. E a resposta que eu posso te dar nesse momento é a seguinte: isso tudo é uma questão de crença pessoal. É uma questão de crença pessoal. De tal modo que todo aquele que estiver feliz, vinculado a um ideal católico, um ideal protestante, o ideal budista, o ideal hinduísta, todo aquele que estiver feliz, entregue e vive o seu ideal, viva, continue e siga. Porque o grande lema, a grande bandeira da filosofia espírita é a seguinte: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Isto quer dizer que não é fora do espiritismo. Não quer dizer que não é fora desta ou daquela igreja. Não é fora desta ou daquela religião. Mas é fora da caridade. Não há salvação. Portanto, a grande questão não é exatamente se eu sou espírita ou sou aquele outro. A questão é se eu consigo ou se eu estou me esforçando para viver intensamente e integralmente a crença que foi abraçada por mim. Porque isto é o que fará toda a diferença.
E aí talvez você esteja pensando agora, puxa vida, mas então vocês não estão querendo o centro espírita cheinho? Estamos. O sonho é ver o centro espírita bem cheinho. Bem cheinho. Cheinho de espíritas convictos, esclarecidos, felizes. Convictos e esclarecidos. Aí é a realização de um sonho. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem belíssima intitulada Doutrina Espírita. E aí eu vou ter que me apoiar nele para mostrar para você, então, por que é que nós optamos pelo Espiritismo ao invés de tantas outras possibilidades. Então, diz Emmanuel, eu falarei com as minhas palavras. Diz ele o seguinte: toda crença é respeitável. Mas se você escolheu o Espiritismo, não negue fidelidade. Toda religião é conforto no momento da morte. E é mesmo. Mas somente o Espiritismo tem sido capaz de desvelar a vida depois da morte, mostrando por fatos incontestáveis a imortalidade da alma. E quem tem a imortalidade da alma, mais do que isso, quem tem a certeza da imortalidade da alma, tem um tesouro, um patrimônio. Porque aquele que tem a certeza da imortalidade da alma é capaz de enfrentar qualquer obstáculo, desafio, dificuldade. A certeza que é dada a cada um de nós pelo Espiritismo é verdadeiramente o maior patrimônio que nós podemos carregar. Porque se você pensar nisso, aí a gente vai realmente compreender os grandes mártires cristãos ao tempo de Jesus e depois dele. Eles iam para as fogueiras, eles iam para os leões. E toda aquela coragem só tem uma explicação: é a certeza que a vida continua. Sem isso, não haveria tanta força assim. Tendo a certeza de que a vida continua e de que eu sou um herdeiro da imortalidade, então não interessa o desafio que vem pela frente. Mesmo que eu não consiga vencê-lo neste momento, em algum momento eu vou vencê-lo. Toda religião, diz Emmanuel, ensina o bem. Todas ensinam o bem. Mas eu garanto para vocês que somente o Espiritismo foi capaz de nos ensinar que a prática da caridade é um simples dever. Dever. E ponto. Toda religião educa, mas só o Espiritismo te permite o livre exame, livre, liberto dos dogmas, das compressões, das pressões, para que a nossa fé possa sempre contemplar a razão face a face. Toda religião, diz ainda ele, fala das penas e recompensas futuras. Mas só o Espiritismo vai nos apresentar as penas e recompensas futuras como decorrentes daquilo que semeamos na terra, sem privilégios na justiça divina.
sem privilégios, inclusive e mais ainda para nós, os espíritas. Portanto, diz Emmanuel, se você abraçar o Espiritismo, não negue a ele fidelidade. Porque espírita deve ser o nosso caráter. Mesmo quando a gente está se reajustando, depois de quedas que nos envergonham, espírita deve ser o nosso caráter. Espírita tem que ser a nossa conduta, diz ele. Conduta, mesmo quando a gente esteja enfrentando combates íntimos, difíceis. Espírita deve ser o nome de teu nome, ele diz. Espírita deve ser o adjetivo da tua instituição. Porque doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E quando falamos de Espiritismo, nós estamos, embora reconhecendo a nossa pequenez, quando falamos de doutrina espírita, estamos diante do psiquismo de Jesus, diria o Espírito Viana de Carvalho. Doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é uma doutrina de aperfeiçoamento moral. É uma doutrina de aperfeiçoamento moral na terra e em todos os mundos. Ser fiel à doutrina espírita é tudo isso e mais. É estudá-lo. Estudar o Espiritismo. Assim, palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo. Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas sabe quando é que vai fazer diferença? Quando os dias estão ensolarados e estamos felizes? Não, eles vão fazer diferença quando a gente está na meia-noite, como agora, e tudo parece um caos. Pela atenção, pelo carinho de vocês. Muito obrigado.